O senhor poderia falar algo sobre a teoria da beleza que está em obras póstumas? A teoria da beleza é um dos capítulos do livro chamado Obras Póstumas. Como o próprio nome dele diz, são obras póstumas. Ela foi publicada em 1890, quando Allan Kardec desencarnou. Em 1869, 21 anos depois da sua desencarnação, reúne-se um conjunto de textos que acredita-se que sejam de Kardec, se colocou dentro de um texto e se publicou. Então, se é uma obra que é póstuma, como que eu posso garantir que o texto seja verdadeiramente dele? O texto pode não ser dele. Agora, o texto também pode ser dele. Sim, é possível que ele tenha escrito esse texto. Agora, por que não publicou? Porque, de repente, os textos que ele fez podem não ter ficado corretos. Há várias passagens dentro da literatura, da composição da doutrina espírita, em que os espíritos nos dão conta de alertas a Kardec pedindo para rever textos que estão errados. Nós temos até um momento dentro da própria Obras Póstumas em que ele está escrevendo um texto e uma janela começa a bater. Ele vai lá várias vezes ver a janela. À noite ele vai para a reunião mediúnica e uma entidade se manifesta e diz a ele: lembra da janela que bateu hoje de manhã? Era eu. Eu estava querendo te alertar que o texto que estás escrevendo não está correto. Volta e relê porque ele tem um erro doutrinário. Refaz o que tu estás fazendo. Então, o fato dele escrever não lhe dava a condição de escrever com a isenção de equívocos, porque o texto não era de Kardec, os textos eram dos espíritos, porque a doutrina, ela vem dos espíritos. Então, a teoria da beleza pode ter sido um texto que ele escreveu. Primeiro, pode não ser dele. Segundo, que pode ser, mas não foi publicado exatamente por isso, porque foi um texto que não recebeu a chancela dos espíritos. E aí, de repente, alguém vem, acha um monte de papel, junta e publica dentro de uma obra. Só para concluir, os conteúdos apresentados na teoria da beleza, eles colidem com alguns pontos doutrinários de O Livro dos Espíritos. A obra básica da doutrina espírita não é Obras Póstumas. A obra básica é O Livro dos Espíritos. E uma doutrina reencarnacionista jamais, mas jamais mesmo poderia estabelecer algum tipo de diferença entre as criaturas, em virtude dos seus corpos, considerando que as almas podem habitar qualquer um deles. Portanto, a teoria da beleza, ela não se sustenta diante dos argumentos de O Livro dos Espíritos.